Olá, estudante, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Legislação Tributária Federal aqui no CERS. Eu sou o professor Eduardo Newman, sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde o ano de 2007, quando houve a fusão da Receita Previdenciária com a Receita Federal. Então, eu já estou na Receita Federal há um tempinho e sou professor em cursos preparatórios há mais de 10 anos e integro aqui o quadro de professores do CERS com muito orgulho. Bom, nesse nosso curso aqui, nós vamos estudar com bastante profundidade a legislação tributária federal. Nós vamos estudar o IPI, o Imposto de Renda da Pessoa Física e o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. É uma matéria difícil, é uma matéria complicada e por esse motivo é uma matéria que faz a diferença na sua prova. Só para você ter uma ideia, na última prova para auditor fiscal da Receita Federal, os aprovados para auditor acertaram em média 50% das questões da prova de legislação tributária federal. Veja como você pode fazer a diferença entendendo bem essa matéria. Legal? Bom, então vamos lá. A gente vai aqui, ó, legislação tributária federal. Eu sou o professor Eduardo Newman e nós vamos falar sobre imposto de renda e IPI. Começando o nosso curso, a gente vai iniciar pelo IPI e nessa aula aqui nós vamos traçar um panorama, como se fosse um pano de fundo, assim, para o nosso curso de IPI, né? Então nós vamos tratar sobre as noções gerais, noções introdutórias do IPI. Você segue aqui comigo. Bom, o primeiro ponto é bem óbvio, né? O IPI é um imposto federal, você já sabe que os impostos são discriminados na Constituição Federal e divididos dentre os entes políticos, né, no nosso país. Por isso se diz que os impostos são instituídos por meio de competência privativa / exclusiva, já que é um rol de cada imposto que pode ser criado pelos entes políticos, né? Então a incidência de imposto sobre produtos industrializados coube à União, então nós estamos em um imposto federal, que tem basicamente 3 hipóteses de incidência, e aí nós já estamos falando do Código Tributário Nacional. Veja, as hipóteses de incidência, ou seja, os fatos geradores abstratos do IPI, nós temos 3 hipóteses. Primeiro, a saída promovida pelo estabelecimento industrial. Veja então, o fato gerador do IPI não é industrializar um produto. O fato gerador do IPI é industrializar um produto e promover a sua saída. Como o fato gerador do IPI ocorre no momento da saída do produto industrializado, nós entendemos que o fato gerador do IPI é uma situação de fato, ou seja, é um fato que ocorre no mundo físico, que dá inclusive para ver. Veja que o fato gerador do IPI não é uma operação jurídica, não se diz assim, tem IPI na compra e venda, no arrendamento, na locação, não. O fato gerador do IPI ocorre na saída promovida pelo estabelecimento fabricante. Veja mais um ponto importante. O fato gerador ocorre na saída promovida pelo estabelecimento fabricante e não da empresa fabricante. Na legislação do IPI, os estabelecimentos de uma empresa são autônomos para fins de tributação. Cada estabelecimento de uma empresa é um contribuinte autônomo e, portanto, por este motivo, quando ocorre a transferência de um produto industrializado entre estabelecimentos da mesma empresa, nós temos fato gerador do IPI, porque cada estabelecimento é considerado de forma autônoma. Veja que o fato gerador do IPI não ocorre apenas no momento em que o estabelecimento industrial promove a saída de um produto por ele fabricado. Nós também temos fato gerador do IPI quando um estabelecimento equiparado a industrial promove a saída de um produto industrializado. Veja, um estabelecimento equiparado a industrial é um estabelecimento que não fabricou o produto. Legal? Mas, apesar de não ter fabricado o produto, quando esse estabelecimento promove a sua saída, a saída deste produto, esse estabelecimento terá que pagar o IPI. Então, quem são os equiparados, que nós vamos estudar em muitos detalhes no nosso curso? O estabelecimento equiparado a industrial é um estabelecimento que não é fabricante, não fabricou o produto, mas tem o dever de pagar o IPI por conta de expressa disposição legal, já que esse estabelecimento foi equiparado a industrial naquela operação. Chama a sua atenção para mais um ponto. Os estabelecimentos de uma empresa
são industriais, equiparados ou industriais, ou nenhum dos dois, né? Em cada operação que realizam. Veja, imagina uma indústria. Uma indústria, quando fabrica um produto, é um estabelecimento industrial. Já quando uma indústria importa um produto e revende ele no Brasil, nessa revenda, quem revende o produto importado no Brasil é equiparado a industrial. Então, o estabelecimento de uma empresa pode ser industrial para algumas operações, equiparado a industrial para outras, e nenhuma dessas duas categorias em uma terceira operação, né? Então, por exemplo, essa indústria, ela industrializa produto, estabelecimento industrial, industrializa e vende, é industrial. Importa e revende, é equiparado. Compra no Brasil e revende, não é nem industrial e nem equiparado, não vai ter que pagar o IPI. Beleza? Então nós temos primeiro duas hipóteses de incidência, que são no mercado interno, né? Quando ocorre a saída dentro do Brasil, saída promovida pelo estabelecimento fabricante ou pelos equiparados à industrial. Mas também temos fato gerador do IPI na importação de produtos industrializados. Por que nós temos IPI na importação? O fato gerador ocorre, inclusive, um momento específico no desembaraço aduaneiro. Por que é necessário ter incidência do IPI no desembaraço aduaneiro? Porque os produtos importados devem se submeter aos mesmos impostos, aos mesmos tributos, né? Que se submetem os produtos nacionais. Os importados, na realidade, pagam um imposto a mais, que é o imposto de importação. Mas todos os tributos suportados pelos produtos fabricados no Brasil também têm que incidir no embaraço aduaneiro e com o IPI não é diferente. Beleza? Então nós temos 3 fatos geradores. 2 no mercado interno, saída promovida pelo estabelecimento fabricante e saída promovida por um estabelecimento equiparado a industrial, e também temos fato gerador no momento do desembaraço aduaneiro. Muito bem. Agora, nessa visão geral do IPI, o que são produtos industrializados? Né? Qual é a ideia de produto industrializado? Vamos lá. Nós estamos falando de visão geral. Nós estamos no nível de Constituição e Código Tributário Nacional. Não estamos em lei ordinária. Bom, você vai na Constituição Federal e verifica que a Constituição atribuiu competência tributária para a União instituir o IPI, tributar os produtos industrializados. Agora, a Constituição Federal definiu o que é um produto industrializado? Resposta: não. Beleza? A Constituição não definiu o que é um produto industrializado. Aí você fala para mim, professor, quando a Constituição diz que uma determinada riqueza pode ser tributada e não define em detalhes essa riqueza, por exemplo, o caso do IPI, como fica o legislador tributário? O Código Tributário Nacional diz o seguinte: quando a Constituição Federal utiliza algum conceito do direito privado para definir ou delimitar competência tributária, né? Então, para você definir o tamanho da competência tributária do ente político, o intérprete deve buscar esses conceitos no direito privado. É como se os conceitos do direito privado estivessem escritos na Constituição Federal. O legislador tributário não poderia contrariar o direito privado para dar um conceito diferente àquele instituto de direito privado utilizado na Constituição Federal para conferir ou limitar competência tributária. Aí nós vamos ao direito privado, então, buscar o conceito de produto industrializado e não vamos encontrar também no direito privado. Aí quando a Constituição não define, o direito privado não define, em princípio, o legislador tributário está livre para dizer qual será o conceito daquela riqueza tributável, né, nos termos da Constituição. Ocorre que, quando a Constituição estabelece, por exemplo, que compete à União instituir imposto sobre produtos industrializados, a gente já compreende, ao menos, que o Constituinte quer que se tribute algo feito pelo homem. Seria uma afronta à Constituição Federal, à lei ordinária do IPI, instituir como um produto industrializado passível de tributação um bem in natura, que não foi feito pelo homem. Então, ao falar produto industrializado, já há um mínimo conceito afastando os produtos in natura da tributação, e é isso que eu apontei aqui para vocês, né? Então, produtos industrializados, que conceito nós tiramos agora nessa visão geral? Que isso não abrange os produtos in natura. Lembrando que a definição do que é um produto industrializado nós encontraremos na legislação do IPI, notadamente no regulamento do IPI que nós estudaremos no nosso curso.
E agora um ponto importante falando dessa visão geral. É possível termos a incidência conjunta do IPI e do ICMS? Vamos lá. O IPI é um tributo federal que incide no momento da saída de um produto industrializado, do fabricante ou do equiparado ao industrial, pensando em operações no país. E o ICMS? O ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de alguns serviços. O que interessa para nós agora é a mercadoria. Todos os produtos industrializados, portanto sujeitos ao IPI, são mercadorias para o ICMS. Logo, você já percebe que a incidência conjunta de IPI e ICMS sairia do próprio texto constitucional, porque o Constituinte sabe que ao dizer que a União vai tributar os produtos industrializados, que está submetendo esses produtos industrializados à dupla incidência, IPI mais ICMS. E aí nós vamos ver, vejam comigo como está o fato gerador de ambos tributos, né, tanto IPI quanto ICMS, em lei. Né? Olha lá, a empresa deve pagar ICMS quando promove a saída a uma mercadoria. E esse fato gerador do ICMS consta da Lei Candir, né, que é a Lei Nacional do ICMS, a Lei Complementar 87 de 96, veja o seu artigo 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Legal? Então, no momento da saída, você tem incidência do ICMS. E o fato gerador do IPI? Bom, o fato gerador do IPI, nós vamos tirar do regulamento do IPI, né? Então, olha lá, a empresa deve pagar IPI quando promove a saída a um produto industrializado, lembrando que os produtos industrializados são mercadorias, já que são bens móveis que estão no comércio. Olha o artigo 35 do regulamento do IPI. Fato gerador do imposto é 2. A saída de produto do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Então, olhando as disposições legais, nós vemos que as leis permitem, ou estabelecem, melhor assim dizer, a incidência conjunta de IPI e ICMS. Agora, o X da questão é se isso está de acordo com a Constituição Federal. Aqui teríamos um fenômeno de bitributação, dois entes políticos diferentes, tributando a mesma manifestação de riqueza. E eu trago para você aqui uma cadeia econômica hipotética, só para você verificar as operações em que nós temos a incidência conjunta de IPI e ICMS e as operações em que nós temos apenas incidência de ICMS. Veja, nós temos lá uma plantação de seringueira e da seringueira se extrai o látex. O látex é extraído pela empresa A, que tem essa plantação de seringueiras, e comercializado para a empresa B. Veja que na operação entre a empresa A e a empresa B, há apenas incidência de ICMS. Por quê? Porque o látex é um produto in natura. Portanto, não é um produto industrializado, mas é uma mercadoria. Legal? O que é mercadoria? Bem móvel no comércio. Tranquilo? Muito bem. Aí a empresa A adquire o látex e fabrica borracha. Borracha é produto industrializado? Resposta sim. Então, quando a empresa B promove a saída da borracha para a empresa C, a empresa B pagará ICMS e também pagará IPI. Legal? Olha a incidência conjunta aí. Nós vamos ver a posição do Supremo em relação a isso, tá? Agora, olha a incidência conjunta. IPI e ICMS. Por que teve incidência conjunta agora? Porque foi fabricado um produto industrializado. Portanto, quando a empresa B deu a saída, ela tem que pagar IPI, porque ela industrializou a borracha. E, além disso, tem que pagar ICMS, porque borracha é mercadoria. Aí foi para a empresa C, que utilizou essa borracha para fabricar pneus e comercializou os pneus com a empresa D. Mesma regra, IPI, já que a empresa C, esse estabelecimento da empresa C, industrializou o pneu, fabricou o pneu e também o ICMS. A empresa D é a montadora de veículos. E aí ela vai ter pneu, roda, banco, motor e faz um carro. E dá saída para a empresa E, que é a concessionária de veículos. Veja que da montadora, montar um veículo é uma operação de industrialização, da montadora para a concessionária, há incidência de IPI. E também a incidência de ICMS, porque veículo é uma mercadoria, um bem móvel no comércio. Aí a concessionária vende o veículo. A concessionária não fabricou nada, então industrial ela não é. A concessionária teria que pagar IPI se ela fosse
equiparada à industrial. Já te adianto que as concessionárias não são equiparadas à industrial. Portanto, quando a concessionária vende o veículo, a concessionária é a empresa E, vende o veículo para o consumidor, nós temos apenas a incidência de ICMS. Então veja, não são todas operações de circulação de mercadorias que trarão a incidência do IPI junto, mas toda vez que temos IPI, temos ICMS. Então nem toda vez que tem ICMS tem IPI, mas toda vez que tem IPI, nós temos também o ICMS. Essa é uma regra geral para você guardar nesse momento do nosso curso, nesse primeiro contato que nós estamos tendo com o tributo. Muito bem. E aí eu trago para você aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário 143733, em que o Supremo Tribunal Federal definiu a tese de que é possível a incidência de mais de um tributo sobre um fato econômico, desde que essa incidência dúplice decorra imediatamente das manifestações de riqueza previstas na Constituição Federal. Então a ideia aí é assim: se o Constituinte criou o IPI e criou o ICMS, o Constituinte sabia que haveria essa incidência dúplice de IPI e ICMS em algumas situações. Como norma constitucional originária não tem como ser inconstitucional, essa incidência dúplice de IPI e ICMS é permitida pela Constituição de 1988. Legal? Muito bem. Seguimos aqui. Bom, o IPI é um tributo que tem uma finalidade muito relevante extrafiscal. Acompanhe aqui comigo. Todos os tributos arrecadam recursos financeiros para o Estado. Essa função arrecadatória é chamada de finalidade fiscal do tributo. Legal? Então esse é o primeiro ponto, finalidade fiscal. Então todo tributo tem finalidade arrecadatória, todos arrecadam. Agora, todos os tributos também têm, em graus diferentes, a chamada finalidade extrafiscal, a chamada finalidade regulatória. O IPI é um tributo que tem uma finalidade extrafiscal bem relevante, porque por meio do IPI, o governo procura estimular comportamentos. Então, por exemplo, quando o Brasil teve aquela crise mundial de 2008, que foi uma crise muito preocupante no mundo, o Brasil, na época, falou, opa, vamos adotar algumas medidas para mitigar os impactos dessa crise. Qual foi uma destas medidas? Reduzir o IPI de alguns produtos, veículos, linha branca, sofás, móveis em geral, ok? Por que o governo reduziu o IPI naquele momento? Para arrecadar menos? Para manter a economia aquecida. Compreende? Hoje, nós temos um regime automotivo que nós vamos estudar no nosso curso, que chama Rota 2030. Que é um regime automotivo que visa uma modernização da fabricação dos veículos no território nacional. Nesse regime, Rota 2030, existe redução do IPI se o veículo tem um bom consumo energético, ou seja, emite menos gases de efeito estufa. Percebeu? Eu estou usando o IPI, eu estou usando o tributo para conseguir estimular as indústrias fabricantes de veículos para fabricarem veículos com melhor eficiência energética. Veja que todos os tributos têm função fiscal, arrecadatória e extrafiscal, como se fosse uma balança. Você põe na balança, nos dois pratos, essas finalidades e vê para que lado a balança pende. Quando a balança pende mais para o lado fiscal, se diz que é um tributo com finalidade fiscal, Seria finalidade mais marcante, finalidade mais importante. Quando a balança pende para o extrafiscal, se diz que é um tributo com finalidade extrafiscal, um tributo regulatório. No caso do IPI, essa balança quase é equilibrada. Eu diria para vocês que ela ficaria assim, 55% para o regulatório, 45% para o arrecadatório. Então, o IPI é um tributo que tem mais finalidade regulatória, mas também arrecada bastante, e nós vamos ver o impacto dessa disciplina, dessa característica do IPI, nas normas, inclusive, constitucionais. Legal? Muito bem. E o IPI se submete a dois princípios constitucionais específicos, duas técnicas, que são os princípios da seletividade e da não cumulatividade. Veja, o IPI é um tributo que se pauta pelo princípio da seletividade, diz a Constituição Federal. As alíquotas do IPI serão seletivas
de acordo com a essencialidade dos produtos industrializados. Portanto, quanto mais o produto industrializado é essencial, e essa essencialidade pense para a sobrevivência, pense a essencialidade de uma forma objetiva. Falar, professor, mas eu não vivo sem fumar. Mas isso daí é um problema seu. Esse produto, o cigarro, pode ser super essencial para você, mas não será considerado assim de forma objetiva. Compreende? Legal. Então, o princípio da seletividade, que é obrigatório para o IPI e facultativo para o ICMS, determina que as alíquotas do IPI devem ser bem pequenininhas, até zero, para os produtos essenciais, notadamente gêneros alimentícios, tudo mais. As alíquotas vão subindo conforme os produtos industrializados são menos essenciais à sobrevivência humana. Temos alíquotas altas para produtos supérfluos e alíquotas muito altas para produtos com comercialização permitida, mas que causam prejuízo à saúde. As bebidas alcoólicas, notadamente as bebidas quentes, né, aquelas que quando você toma dá calor, uísque, conhaque e tudo mais, e os cigarros. Beleza? Lembrando que a seletividade é um princípio obrigatório para o IPI e facultativo para o ICMS. Legal? Muito bem. Além da seletividade, o IPI, e aí por conta, né, aliás, da seletividade, o IPI tem as suas alíquotas previstas em uma tabela definida pelo Poder Executivo, que é a TIP. As alíquotas do IPI são previstas em ato infralegal. O IPI tem uma exceção ao princípio da legalidade no tocante à definição de suas alíquotas. Já que as alíquotas do IPI têm que respeitar a seletividade, e como a realidade é dinâmica, e o IPI também tem a finalidade extrafiscal, então precisa às vezes mexer rápido para gerar os comportamentos esperados na economia, a Constituição Federal diz que o Poder Executivo pode alterar as alíquotas do IPI segundo os parâmetros legais. Então o Executivo, Presidente da República, né, as alíquotas do IPI hoje são alteradas por meio de decreto, é um decreto presidencial que aprova a TIP, a tabela de incidência do IPI, que contém a relação de todos os produtos industrializados com as respectivas alíquotas desse tributo. É nessa tabelinha que o Poder Executivo faz a graduação das alíquotas do IPI e respeita nesta tabela obrigatoriamente a seletividade. Hoje, como nós veremos com mais vagar em aula posterior do nosso curso, o Poder Executivo pode reduzir as alíquotas do IPI até zero, alíquotas previstas em lei pode reduzir até zero, ou aumentar em até mais 30 pontos percentuais. Legal? Sempre respeitando a seletividade. Muito bem. Por fim, o IPI se submete ao princípio da não cumulatividade. Princípio este que é obrigatório tanto para o IPI quanto para o ICMS. Né? A seletividade é obrigatória para o IPI e facultativa para o ICMS. Já a não cumulatividade é obrigatória para ambos. Qual é a ideia da não cumulatividade? Evitar a incidência em cascata do tributo em uma cadeia produtiva. A ideia da não cumulatividade é permitir créditos. Se você compra um produto de alguém com incidência do IPI e vai dar uma saída também com incidência do IPI, você pode se creditar do tributo incidente na compra para compensá-lo com o devido na saída. Este é o princípio da não cumulatividade obrigatório para o IPI. Na legislação do IPI, não há crédito só da não cumulatividade, mas o crédito da não cumulatividade, esse que eu estou te falando, que você adquire alguma coisa com IPI e vai dar saída em algo também com IPI, por exemplo, compro borracha com IPI, fabrico o pneu e dou saída com IPI devido no pneu, que eu posso me compensar do IPI pago na compra da borracha, porque eu dei saída em um pneu com IPI devido, uma saída tributada. Vamos ver exemplo numérico disso aqui, né? Olha lá, tá aqui na Constituição, ó. A União compete instituir o IPI, que será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, e aí a gente volta àquele exemplo em que nós vimos a incidência conjunta de IPI e ICMS, para a gente fazer a continha da não cumulatividade. Eu pus aqui para você
além do valor do IPI devido, eu pus o DARF, né? O que é o DARF? É a Guia de Recolhimento dos Tributos Federais, ok? Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Esse é o nomezinho do DARF. Vamos ver a não cumulatividade aqui na prática. Olha lá. A empresa B adquiriu o látex sem IPI, fabricou a borracha e deu a saída na borracha para a empresa C, com o IPI de 9. Quanto que a empresa B tem que pagar de IPI? 9. Ah, professor, mas ela não tem nenhum crédito? Não, porque ela comprou um produto in natura. Ela comprou um produto sem IPI. Para você ter crédito, você tem que ter uma aquisição com a incidência do tributo. Legal? Aí a empresa C adquire a borracha, fabrica o pneu e vende este pneu para a empresa D com o IPI de 17. Então veja, a empresa C tem um IPI devido na saída e tem um IPI incidente na entrada. Eu volto aqui na Constituição. O IPI será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação, ou seja, na saída, com o montante cobrado nas anteriores. Então é exatamente o caso da empresa C. Então a empresa C, apesar de ter um IPI devido de 17 na saída, não terá que pagar 17, porque poderá utilizar o IPI incidente sobre a borracha de 9. Logo, a empresa C vai pagar um DARF de apenas 8. Percebeu a não cumulatividade? Aquele IPI incidente no fabricante da borracha repercute no valor do IPI devido pela empresa fabricante dos pneus. E na montadora é a mesma lógica. A montadora fabricou o veículo, lógico que os números aqui não refletem a realidade, né? Os valores seriam bem diferentes se fosse a vida real. Mas o que eu quero é que você perceba a sistemática. Veja que a empresa D é a montadora da saída com IPI de 23, mas ela vai pagar apenas 6. Por que 6, professor? Por quê? Porque ela tem 23 na saída e quando ela comprou o pneu, qual era o IPI incidente na venda do pneu? 17. Então, 23 menos 17, a empresa D vai efetuar um pagamento de 6. Legal? Isso é a não cumulatividade. Para evitar a incidência em cascata. Quando você não tem a não cumulatividade, quantos mais elos da cadeia produtiva, mais caro fica o tributo, porque vai incidindo sobre tudo, né? Então a não cumulatividade é para tornar neutro, torna neutro o número de elos que tem na cadeia produtiva. Beleza? Isso aqui é a não cumulatividade, e agora que a gente viu as noções gerais do IPI, nós vamos resolver duas questões que caíram em provas da Receita Federal para você ver a aplicação prática disso que eu acabei de te explicar. Primeiro auditor fiscal da Receita 2014. Sobre a extrafiscalidade, julgue os itens a seguir, classificando-os como certos ou errados. Em seguida, assinale a opção correta. Bom, primeiro, na medida em que se pode, através do manejo das alíquotas do imposto de importação, onerar mais ou menos o ingresso de mercadorias estrangeiras no território nacional, até o ponto de inviabilizar economicamente determinadas operações, revela-se o potencial de tal instrumento tributário na condução e controle do comércio exterior. É isso, professor? Sim. O imposto de importação tem uma claríssima finalidade extrafiscal, que é defender a economia nacional. Ele pode ser graduado até num nível tão alto que inviabilize na prática uma importação? A resposta é sim. Isso é justificado pela função extrafiscal do imposto de importação. Segundo, por meio da tributação extrafiscal, não pode o Estado intervir sobre o domínio econômico, manipulando ou orientando o comportamento dos destinatários da norma, a fim de que adotem condutas condizentes com os objetivos estatais. Errado! Por meio da tributação extrafiscal, o Estado faz exatamente o oposto do que está dito aqui. O Estado interfere nos comportamentos. Lembra que eu falei da crise de 2008? Você estimula consumo, estimula a produção. Essa é a função extrafiscal do tributo, né? Está dizendo assim, não pode o Estado interferir no domínio econômico? É errado. Por meio da tributação extrafiscal, o Estado pode e interfere mesmo no domínio econômico. Então, a 1 está certo e a 2 errado. 3, a extrafiscalidade, em sentido próprio, engloba as normas jurídico-fiscais de tributação, impostos e agravamento de impostos
e de não tributação os benefícios fiscais. Eu posso direcionar comportamento aumentando o tributo ou reduzindo. Então, tanto o agravamento do tributo quanto a concessão de benefícios fiscais pode ser feita com finalidade extrafiscal. Por fim, então aqui também está correta a terceira. Por fim, quarto, não existe, porém, entidade tributária que se possa dizer pura, no sentido de realizar tão somente a fiscalidade ou a extrafiscalidade. Os dois objetivos convivem, harmônicos, na mesma figura impositiva, sendo apenas lícito verificar que, por vezes, um predomina sobre o outro. É isso? Exatamente. Lembra que eu falei para vocês da balança? A balança pende para um lado, pende para o outro, mas nunca ela é zero em algum dos seus pratos. Legal? Então aqui nós temos a resposta que apenas 1, 3 e 4 estão corretas. Temos mais uma questão. Essa aqui foi uma questão que caiu para promotor, uma questão da Carlos Chagas, 2014. O presidente da República, através de decreto, elevou a alíquota do IPI incidente sobre o carro zero. É correto afirmar que esse ato, vamos lá, o presidente da República pode aumentar o IPI? Resposta sim, desde que respeite os limites legalmente estabelecidos. Ok? Aí vamos aqui para as alternativas. É legal porque somente a lei pode prever a possibilidade de majoração de alíquota por ato do executivo. Errado. Quem prevê exceção ao princípio da legalidade é a Constituição Federal e não a lei. Ok? A lei não pode delegar para o executivo a definição de alíquota de nenhum tributo. Só a Constituição Federal é que pode permitir isso. Inconstitucional, porque a majoração sempre decorre de lei errado. Você já sabe que a alíquota do IPI pode ser definida por decreto, e é definida, né, por meio da TIP. É ilegal, alternativa C, porque para se elevar a alíquota do IPI é necessário lei, ou pelo menos MP, totalmente errado. Medida provisória é lei, né, então é um absurdo essa assertiva. A alternativa D é constitucional, desde que esta elevação de alíquota tenha ocorrido dentro de condições e limites estabelecidos em lei. É exatamente esta a disposição da nossa Constituição. O Executivo pode majorar as alíquotas do IPI e mexer nas alíquotas nos termos de lei, desde que respeitados os termos de lei. Ok? Por fim, é constitucional, pois a Constituição autoriza a majoração do IPI por ato do Executivo, sem necessidade de se observar qualquer limite ou condição errada. A Constituição fala que o Executivo pode mexer nas alíquotas do IPI nos termos de lei. Muito bem. Com isso, nós terminamos essa primeira aula em que eu busquei trazer para você as noções gerais do IPI, para você ter um panorama deste tributo, para que a gente desenvolva bem as nossas próximas aulas. Espero que você tenha aproveitado. Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Olá, estudante, seja muito bem-vindo à terceira aula do nosso curso de Legislação Tributária Federal. Nessa aula aqui, nós vamos estudar o artigo 5º do RIP. O que nós temos no artigo 5º do RIP? Operações expressamente excluídas do conceito de industrialização. Veja, o artigo 4º do RIP, que nós estudamos na aula passada, traz um conceito muito amplo de industrialização, né? Nós vimos que, basicamente, tudo que é feito pelo homem está dentro do artigo 4º do RIP. Lembrando que nós temos aquelas 5 modalidades, rol exemplificativo de operações de industrialização. Agora, para a gente entender realmente o que se considera operação de industrialização pelo regulamento do IPI, nós temos que ler o artigo 4º do RIP junto com o seu artigo 5º, porque no artigo 5º, algumas operações que estão incluídas no conceito de industrialização pelo artigo 4º do RIP são retiradas expressamente deste conceito. Então, nós vamos falar sobre operações excluídas do conceito de industrialização. Nós vamos falar do artigo 5º do RIP. Veja que o artigo 5º tem no seu caput a seguinte disposição: não se considera industrialização. E aí eu faço uma pergunta para você bem importante, de qual é a natureza jurídica das hipóteses, né, previstas no artigo 5º do RIP. Estaríamos perante verdadeira hipótese de imunidade,
Verdadeiras hipóteses de não incidência ou verdadeiras hipóteses de isenção? Bom, vamos relembrar, né, esses fenômenos de desoneração para podermos situar exatamente esse artigo 5º do RIP com a natureza jurídica deste fenômeno. Bom, a imunidade, como dá para ver aqui nessa figurinha, se refere a uma barreira constitucional à incidência do tributo. Logo, o artigo 5º do RIP está previsto em lei e não na Constituição. Por óbvio, então, o artigo 5º do RIP não traz operações imunes à incidência do IPI. Então, imunidade nós já deixamos de lado. Bom, da barreira para a esquerda, nós temos a competência constitucional conferida aqui no caso da União para incidir o IPI. Bom, agora você percebe que aqui nós temos um campo chamado não incidência. O que é isso, professor? A não incidência pura e simples é aquela hipótese em que o legislador poderia ter tributado uma determinada operação, mas o legislador escolhe não tributá-la. Legal? Poderíamos ter uma lei de incidência, mas não temos, porque o legislador não criou a lei. Isto é a não incidência. Deixar de tributar alguma situação que poderia ser regularmente tributada. Bom, nessa figura azul um pouquinho mais escura, nós temos o campo da incidência, onde chegou a lei tributária, ou seja, a lei tributa determinados fatos. Agora, dentro dessa figura azul um pouquinho mais escura, nós temos uma outra azul mais escura ainda, onde nós temos a incidência mais isenção. Nesse campo, onde eu tenho incidência mais isenção, eu tenho a norma tributando a operação, mas uma outra norma desobrigando o pagamento do tributo. Então, na isenção, nós temos duas normas, na incidência, uma norma, e na não incidência, 0 normas. Não foi feita a lei que poderia ser feita. Veja bem aqui, né? Comparando aqui, né, esses 3 fenômenos de desoneração. A imunidade é prevista na Constituição Federal. Já a isenção pode ser concedida em lei complementar ou lei ordinária. Lei complementar, quando o tributo tem que ser legislado por meio de lei complementar, não é o caso do IPI. No caso do IPI, as isenções são concedidas por lei ordinária. No caso de não incidência, não há previsão legal. Na imunidade não surge o fato gerador do tributo, porque o ente político sequer detém competência tributária. Já na isenção, há, em princípio, a ocorrência do fato gerador, mas que nasce mutilado por conta da norma que imediatamente já desobriga o pagamento do tributo, né? É a dispensa do pagamento do tributo devido na dicção do Código Tributário Nacional. A não incidência, por sua vez, não há fato gerador, da mesma forma que não há fato gerador na imunidade, mas na não incidência, pura e simples, há competência tributária, ou seja, na não incidência não há o fato gerador, porque o legislador não o previu. Poderia tributar determinada situação, mas não tributou. Legal? Então há competência. Você já percebe por aí que a imunidade e a não incidência estão no campo da não incidência. O que significa isso? Que não tem lei. No campo da imunidade e na não incidência não tem lei. Na imunidade não tem lei porque a Constituição proíbe. Na não incidência não tem lei porque o legislador não fez a lei que poderia ter feito. No caso da isenção, nós temos a isenção no campo da incidência. Volto aqui para você, olha lá. A isenção está dentro da incidência, tanto que eu coloquei isenção mais incidência. Muito bem. Em função da natureza, né, dessas hipóteses de exoneração, nós vemos que as imunidades são perenes, inclusive há imunidades que são cláusulas pétreas e aí não podem ser mudadas nem por emenda constitucional. Já as hipóteses de isenção e não incidência são escolhas legislativas e, portanto, podem ser mudadas a qualquer tempo. Bom, vendo tudo isso e voltando aqui na figura, o artigo 5º do RIP, ele não estabelece hipótese de isenção. Não há imunidade, porque não é a Constituição que determina. Não é isenção, porque não tem uma lei de incidência e outra desobrigando o pagamento.
Na realidade, o artigo 5º do RIP afasta a incidência da norma tributária de situações que poderiam ser tributadas. Então, o artigo 5º do RIP tem natureza jurídica de não incidência. Nessa figurinha aqui que está na sua tela, veja aí, não incidência, é aí que nós temos o artigo 5º do RIP. Beleza? O artigo 5º do RIP, então, é uma hipótese de não incidência. O legislador não tributou uma determinada situação que poderia ser tributada. Você já percebe o caráter precário, né, do artigo 5º do RIP, porque a qualquer momento o legislador pode mudar de ideia e passar a tributar uma operação que estava excluída do conceito de industrialização. Muito bem. Entendida a natureza jurídica do artigo 5º do RIP, vamos ver quais são as hipóteses, quais são as operações excluídas do conceito de industrialização pelo artigo 5º do RIP. A primeira hipótese que nós temos aqui se refere ao preparo de produtos alimentares não acondicionados em embalagem de apresentação para consumidores finais, que podem inclusive ser empresas. Então veja, se você vai, por exemplo, em um restaurante, o restaurante, em princípio, pratica uma operação de industrialização, notadamente na modalidade transformação. Mas não se entendeu adequado que os restaurantes tivessem que pagar IPI. Então o restaurante prepara o produto alimentar e fornece lá para o consumidor. Não há nem que se falar de embalagem de apresentação. Portanto, os restaurantes, a atividade desempenhada pelos restaurantes, está excluída do conceito de industrialização. O restaurante que entrega também no delivery, mesma coisa, não muda. É um fornecimento para consumidor final. A embalagem utilizada pelo restaurante para levar a comida até o cliente no delivery não tem a função de valorizar o produto. Não é para colocar o produto no mercado e valorizar. Veja, quando uma indústria fabrica um produto, um gênero alimentício industrializado, e coloca numa embalagem de apresentação, essa embalagem que está lá para nós, nos supermercados, por exemplo, que valoriza o produto, a incidência de IPI normalmente. Na fabricação de gêneros alimentícios, a incidência do IPI está afastada apenas quando o gênero alimentício é fabricado para consumidor final e não é colocado em uma embalagem de apresentação. Vamos lá. Se você vai numa rotisserie, você chega lá, tem vários gêneros alimentícios sendo ofertados. Você não vai encontrar eles embalados bonitinho como se fosse num supermercado. Portanto, a rotisserie não é também um estabelecimento industrial. Agora, se alguém que tem uma rotisserie de repente resolver colocar uma embalagem super bonitinha nos seus produtos, de forma que os valorize, aí sim o conceito de industrialização estará preenchido. Se a rotisserie vender, por exemplo, para um supermercado ou para uma vendinha de bairro, esses gêneros alimentícios, numa embalagem de apresentação, estará caracterizado o fato gerador do IPI. Então, a fabricação de gêneros alimentícios está excluída do conceito de industrialização quando o gênero alimentício é fornecido direto ao consumidor final e sem embalagem de apresentação. E veja que eu destaquei para você que o consumidor final pode ser até uma empresa. Então, uma empresa contrata um serviço de alimentação para os seus funcionários. Quem vai fornecer esse serviço de alimentação não será um estabelecimento industrial, porque não vai fabricar gêneros alimentícios colocando embalagem de apresentação para ofertar no mercado. Tranquilo? Então, mesmo que não é a empresa que vai comer os gêneros alimentícios, né? A empresa aí seria um consumidor final. Bom, depois nós temos 3 hipóteses afastadas do conceito de industrialização que se referem a comerciantes varejistas. Eu chamo a sua atenção para um ponto bem importante. O IPI é um tributo feito para incidir na etapa industrial da cadeia produtiva. Não é adequado nem interessante termos IPI no varejo. Por conta disso, o regulamento do IPI vai excluir do conceito de industrialização a industrialização feita no varejo, em pequena escala, que não é nem a atividade principal daquela empresa que está atuando no varejo. Legal? Guarda isso. O IPI não é um tributo feito para incidir no varejo. Então vamos ver as hipóteses. Primeiro, o refrigerante de máquina em restaurantes, lanchonetes e tudo mais. Você sabe do que eu estou falando, refrigerante de máquina, você chega lá, pede o refrigerante, ele é fabricado pela própria lanchonete, pelo próprio restaurante, né? Se junta o concentrado com água e mais o gás carbônico, né? Que dá aquelas bolinhas gostosas lá do refrigerante.
Legal? A fabricação é na hora. Então, teoricamente, o refrigerante de máquina, como ele é fabricado na hora que o consumidor solicita o produto, você teria uma operação de industrialização, mas se entendeu de novo, não é legal ter IPI no varejo. Portanto, no caso de refrigerante de máquina vendido lá para o consumidor final, se excluiu essa fabricação do conceito de industrialização. Segunda atividade também excluída, a moagem de café como atividade acessória. Então você vai lá, por exemplo, num quiosque, no shopping center, e ele moe o café na hora, e te fornece o cafezinho. Essa moagem do café é no contexto do fornecimento do cafezinho para você. Não é uma empresa que faz moagem de café como a sua atividade típica, legal? Tá lá no varejo, é moer o café na hora e fazer o cafezinho. É a moagem de café como atividade acessória. Essa moagem de café no varejo como atividade acessória também está excluída do conceito de industrialização. Por fim, o comerciante varejista de tintas, que realiza a mistura na hora lá para o consumidor, né? Você chega na loja de tintas, tem um monte de opções. Aí você vê poucas latas de tinta e fala, mas como? Cadê todas essas cores? Todas aquelas cores do catálogo são fabricadas na hora, mediante mistura, tem uma receitinha de bolo. Então veja que a loja de tintas, que trabalha no varejo, ela na realidade faz uma operação industrial em princípio, na hora que você escolhe a sua tinta. Se não tivesse excluída do conceito de industrialização, a mistura de tintas seria uma operação industrial. Mas esta operação está expressamente excluída do conceito de industrialização, desde que a empresa varejista não tenha relação com o fabricante das tintas. Olha lá, a mistura de tintas sob encomenda do consumidor, então feito lá na hora para o consumidor, sem relação de interdependência entre o varejista e o fabricante. Por que se preocupou com essa ausência de interdependência do varejista com o fabricante para tirar o IPI deste varejista? Porque se por acaso houvesse interdependência entre o fabricante e o varejista, podia ocorrer do fabricante vender para o varejista as tintas por um valor baixo, já que o fabricante teria que pagar IPI, e gozar da não incidência do IPI na venda no varejo, ou seja, majorando de forma inadequada o resultado financeiro da operação para a empresa, em detrimento do recolhimento do IPI para o fisco. Então a mistura de tintas no varejo está excluída do conceito de industrialização, desde que não haja relação de dependência, na legislação do IPI chamada interdependência, entre o varejista e o fabricante. Muito bem. Vamos à terceira hipótese. A terceira hipótese, que não se considera operação de industrialização, se refere à fabricação de produtos de artesanato, sem empregado, sem o auxílio de qualquer empregado, e venda direta para consumidor final. Então, artesanato é aquele produto que depende da habilidade do artesão. Então, o trabalho profissional é o que prepondera. E veja que está excluído do conceito de industrialização a fabricação de produtos por artesanato, desde que o artesão não tenha colaboração de ninguém e ainda tem que vender direto para o consumidor. Às vezes você chega lá no aeroporto, por exemplo, aí tem vários produtos de artesanato sendo vendidos, normalmente para os gringos, né, que estão indo embora, querem levar uma lembrança. Nesse caso, o artesão, quando vendeu para essa lojinha lá que tem no aeroporto, né, o artesão vai ter que pagar IPI, porque ele não está vendendo direto para o consumidor final, compreendeu? O artesanato está excluído do conceito de industrialização para fins da legislação do IPI, quando o produto de artesanato feito pelo artesão sem colaboração de terceiros é vendido direto para o consumidor final. Beleza? Quarta hipótese, a fabricação de produto mediante encomenda do consumidor, desde que a preparação seja feita na residência ou oficina, com preponderância do trabalho. Então aqui eu queria chamar a sua atenção. Isso é muito importante, vai ter uma correlação também com o ISS, e a gente vai entender, né, quando cabe IPI e ICMS, quando cabe ISS. Vamos lá. Quando há a encomenda do consumidor final, a ideia é que, havendo a encomenda do consumidor final, aquela operação não se caracteriza como uma operação de industrialização, desde que a estrutura de quem vai fabricar o produto seja uma estrutura pequena. Veja, olha lá, fabricação de produto
mediante encomenda do consumidor, desde que preparado na sua própria residência ou em oficina, com preponderância do trabalho. E o artigo 7º do RIP vai trazer para nós o conceito de oficina e o conceito de trabalho preponderante. Veja, oficina é o estabelecimento que empregar no máximo 5 operários e, quando utilizar força motriz, não dispuser de potência superior a 5 kW. E trabalho preponderante é o que contribuir no preparo do produto para a formação de seu valor a título de mão de obra, no mínimo com 60%. Você tem que ver o custo de fabricação daquele produto, a mão de obra tem que ser pelo menos 60%. Legal? Agora vamos a um detalhe importante. A legislação do ISS, e você já sabe que o STJ entende que ou a IPI ou a ISS não podem ter incidência conjunta. A legislação do ISS, no caso de produtos fabricados sob encomenda, notadamente de vestuário, tem a seguinte regrinha. Se você é que leva o tecido, você que leva os insumos para a pessoa que vai fazer a roupa para você, por exemplo, então se o consumidor leva os insumos para a pessoa que ele está encomendando a fabricação de um determinado produto, a incidência seria do ISS sempre. Aí tiraria o IPI. No caso dos insumos, no caso, vamos pensar numa fabricação de roupa do tecido, sendo contratado, aí caberia ICMS, não se trataria de uma mera prestação de serviços. Cabendo o ICMS, aí sim a gente faria a pergunta se cabe o IPI. Por quê? Cabendo o ISS, o IPI está excluído na visão do STJ, portanto, se você chegar lá no alfaiate e fala, olha, tá aqui o tecido, faz uma calça para mim, isso é ISS, esquece o IPI, essa é a visão do STJ. Agora, se você chega no alfaiate e ele é que tem o tecido, a incidência vai ser ICMS. E o IPI, professor? Depende. Se o alfaiate fabricar a roupa na residência dele ou em oficina, de no máximo 5 operários, e se tiver força matriz, no máximo 5 kW de potência, e houver a preponderância do trabalho, esse alfaiate não vai pagar IPI. ICMS ele vai pagar, mas IPI não pagará. Por outro lado, se o alfaiate não conseguir enquadrar a sua operação na exclusão aqui do conceito de industrialização que nós estamos vendo, ele vai pagar IPI, vai pagar ICMS, mas queria que você prestasse atenção nisso, porque pelo entendimento do STJ, quando os insumos são fornecidos pelo cliente, o que há é mera prestação de serviços. Tudo bem? Mas vê que o regulamento do IPI não fala nada disso, então para o regulamento do IPI, você guarde esta ideia, que está excluído do conceito de industrialização a fabricação de produto mediante encomenda do consumidor, quando preparado em residência ou oficina, com preponderância do trabalho. Já me perguntou, professor, e um chaveiro? É isso aqui. Um chaveiro não vai ter a incidência do IPI, porque fabrica um produto sob encomenda do consumidor. Beleza? Bom, o que mais nós temos excluído do conceito de industrialização? O reparo gratuito de produtos por conta de garantia do fabricante. Veja, então você pega aí uma loja de assistência técnica. Aí você tem um produto quebrado, leva lá para arrumar. Você arrumar um produto é uma operação de industrialização em princípio. Agora, se for na garantia do fabricante, está excluído do conceito de industrialização. Então, aqueles produtos que são consertados no âmbito de assistência técnica e o consumidor paga por isso, em princípio, nós temos uma operação de industrialização. Isso pensando só no regulamento do IPI. Já no caso de ser uma assistência técnica em garantia do fabricante, não haverá IPI. O que acontece? Você leva o produto quebrado, a assistência técnica arruma gratuitamente para você e ela é remunerada pelo fabricante. Essa remuneração do fabricante para assistência técnica não é caracterizada como uma operação com incidência do IPI. Legal? Então, o conserto de produtos para o consumidor, fora de assistência técnica, é uma operação industrial em princípio, né? Notadamente, beneficiamento, meio recondicionamento, mas mais para o beneficiamento. Quando você tem na garantia do fabricante, não há incidência do IPI, nós temos uma exclusão expressa prevista aqui no regulamento.
A sexta hipótese trata de duas exclusões do conceito de industrialização, de fabricação de produtos mediante receita médica. O primeiro são os óculos. Então, a fabricação do óculos, a montagem do óculos, desde que seja feita com receita médica, é excluída do conceito de industrialização. Aí você pega aquele seu óculos de sol que quebrou a lente, leva na ótica e pede para a ótica trocar. Sem receita médica nenhuma, a ótica vai ter que pagar o IPI, porque ela está fazendo uma operação de montagem, a montagem de óculos. Então, a montagem de óculos feita por meio de receita médica não é operação de industrialização. As demais operações, montagens de óculos, ou seja, sem receita médica, são operações de industrialização. Legal? E as farmácias de manipulação? Aí temos aqui, ó, farmácias de manipulação, quando fabricam produtos mediante receita médica, essa operação está excluída do conceito de industrialização. Quando a farmácia de industrialização fabrica produtos sem receita médica, como por exemplo os florais, nesse caso a farmácia de manipulação é um estabelecimento industrial. Então veja que a farmácia de manipulação vai ser estabelecimento industrial em algumas operações e não será estabelecimento industrial em outras. Em relação aos remédios, né, as preparações que a farmácia de manipulação faz mediante receita médica, não é uma operação de industrialização. As demais operações que ela faz sem receita médica são operações de industrialização normalmente tributadas. Aí você vai me perguntar, professor, mas na prática eles pagam? Aí eu já não sei. Mas para a sua prova vai cair a teoria é isso daqui. Legal? E agora nós vemos a última hipótese prevista lá no artigo 5º do RIP, que trata da construção civil. E aí é muito importante você entender, porque a gente escuta assim, a indústria da construção civil. A indústria da construção civil, então você já pensa que construção civil vai pagar IPI. É a indústria da construção civil. Mas, veja bem, nós vamos ver em detalhes isso, mas eu já te adianto. A montagem na construção civil, ou seja, uma construtora, vai lá e faz um prédio, né? Isso é caracterizado como se fosse uma montagem, tá bom? A montagem na construção civil, a construção de uma ponte, a construção de um edifício, de uma casa, é uma operação tributada como prestação de serviços. Portanto, as empresas de construção civil são qualificadas como prestadoras de serviço, inclusive a construtora, não apenas a empresa que faz hidráulica, elétrica, alvenaria, não, a construtora, inclusive, é considerada uma empresa prestadora de serviços e, portanto, na construção civil não há incidência de IPI. Esta é a regra. Legal? Há uma pequena exceção a essa regra, quando a construtora fabrica seus insumos fora do canteiro de obras, e nós vamos estudar a exceção aqui também. Então venha comigo. Olha lá. Primeira situação na construção civil. A construtora adquire um insumo para utilizar lá na obra e fala para o fabricante entregar o insumo direto no canteiro. Então veja, a empresa A, fabricante aqui de cimento, fabricou o cimento, deu saída para o canteiro de obras, foi contratado esse insumo pela construtora, o fabricante de cimento paga IPI e paga ICMS, a construtora, contratada para fazer o empreendimento, presta um serviço para o incorporador, que entrega ao adquirente do imóvel, e, portanto, a construtora se submete ao pagamento do ISS. E veja que a base de cálculo do ISS da construtora é o valor que ela recebe deduzido dos insumos que ela adquiriu para fazer a obra. Então, o valor aqui do cimento vai ser deduzido da base de cálculo do ISS. Ok? Esse é o caso do insumo adquirido por uma construtora e entregue direto no canteiro de obras. Veja que a situação não é diferente. Se a construtora adquire um insumo, ele passa pela construtora e a construtora leva ele para o canteiro. Não muda nada. Olha lá, a empresa que é fabricante continua pagando IPI e ICMS, entrega na construtora, a construtora emite uma nota de simples movimentação para o canteiro e, portanto, ela não paga ICMS porque não houve, né, a circulação
da mercadoria e também não paga o IPI, já que não houve nenhuma industrialização, chega lá na obra, utiliza o cimento, constrói o empreendimento e continua pagando apenas o ISS. De novo, né, a construtora desconta o valor dos materiais da base de cálculo do ISS. Agora veja a terceira possibilidade. A construtora agora vai fabricar o insumo que ela usa no canteiro. Então ela não vai comprar mais o cimento, ela vai comprar insumos para fazer o cimento. E aí? Continua a mesma regrinha. Olha lá. A construtora vai comprar os insumos, supondo que sejam industrializados, teremos IPI e ICMS na aquisição de insumos para a construtora fabricar o cimento no canteiro, e a fabricação de insumos que a construtora utiliza no canteiro de obras não traz incidência nem de IPI nem de ICMS. Portanto, essa industrialização feita pela construtora lá no canteiro de obras de um material que vai ser utilizado na própria obra não caracteriza operação de industrialização e a construtora vai poder deduzir da base de cálculo do ISS o valor dos insumos adquiridos. Agora veja aqui a última situação que é muito importante. Quando a construtora fabrica um insumo que ela vai utilizar na obra fora do canteiro, então veja que agora os insumos para fabricar cimento foram para a construtora. A construtora fabricou o cimento e assim o cimento feito fora do canteiro foi movimentado para o canteiro de obras. Aí veja que a situação é diferente. Quando a construtora começa a fabricar seus insumos fora do canteiro de obras, eu tenho que tributar essa fabricação de insumos como se fosse feito por terceiro. Porque senão as construtoras iam acabar querendo fabricar todos os insumos e a gente teria uma ineficiência econômica, compreende? Então se a construtora fabrica os seus insumos fora do canteiro de obras, essa construtora vai pagar IPI e ICMS normal, como seria pago por um fabricante de cimento normal. Legal? E a base de cálculo desses tributos é o preço de mercado desse cimento, já que não terá uma operação de venda. Então, no âmbito da construção civil, nós temos IPI e também ICMS quando a construtora fabrica seus insumos fora do canteiro de obras. E aí, lógico, se ela vai ter que pagar IPI e ICMS sobre o valor de mercado do cimento que ela produziu, ela vai poder descontar esse valor, ó lá, dos materiais, né? Desse cimento que foi tributado com o IPI e ICMS, da base de cálculo do ISS. Tranquilo? Isso é muito importante. Então, as empresas que atuam na construção civil somente pagarão IPI e ICMS quando fabricarem os insumos que utilizarão na obra fora do canteiro de obras. Ok? Bom, para fechar essa nossa aula, nós vamos fazer uma questão que trata de temas que nós vimos. Essa questão aqui é da ESAF, Procurador Federal, né, Procurador da Fazenda Nacional, 2015. Aí vamos lá. Não é fato gerador do IPI, primeiro, o conserto, a restauração e o recondicionamento de produtos usados para o comércio. Isso nós estudamos já, né? As operações de renovação / recondicionamento são operações de industrialização. Então, aqui na alternativa A, nós temos operação de industrialização e, portanto, fato gerador do IPI. Alternativa B, a confecção de vestuário por encomenda direta do consumidor ou usuário em oficina do confeccionador. Ah, eu lembro disso, né, professor? Se você encomenda o vestuário, eu dei exatamente esse exemplo para você, e a operação é realizada na residência ou oficina do confeccionador, IPI nós nunca teremos, porque é uma operação excluída do conceito de industrialização. Beleza? Alternativa C, a operação efetuada fora do estabelecimento industrial. É totalmente irrelevante onde a operação de industrialização ocorre para fins de incidência do IPI. Pode ser fora do estabelecimento industrial sem nenhum problema. Alternativa D, o reparo de produtos com defeito de fabricação mediante substituição de partes e peças, mesmo quando a operação for remunerada? Sim, se a operação é remunerada, nós temos fato gerador do IPI. Nós vimos que não há fato gerador do IPI quando é um reparo gratuito em assistência técnica. Legal? A último preparo
de produto por encomenda direta do consumidor ou usuário, desde que na residência do preparador. E aí, né, pessoal, quando fala da preparo de produto por encomenda direta do consumidor ou usuário, desde que na residência do preparador, a gente tem que lembrar que tem que ter a preponderância do trabalho no custo. Lembramos disso? Tem que ter a preponderância do trabalho no custo, né? Pelo menos 60% tem que ser do custo do produto, tem que ser decorrente do trabalho. Beleza? Muito bem, espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Desejo para você bons estudos e até a próxima.